Eu gostaria inicialmente de agradecer a possibilidade de participar desse evento e também de poder colocar para discussão um trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos. O que eu vou apresentar aqui hoje, ele é parte do que foi a minha tese, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com uma parte dela também na Universidade de Lisboa, com a professora Maria Manuel. Esse meu estudo, ele intitulado Juventude, Desigualdades Sociais e os Desafios de Escolarização, uma análise de redes sociais, vai justamente tentar discutir um pouco a questão da educação de jovens e adultos, que embora não apareça aqui no título, é o centro, e quando eu estou falando em jovens, eu me refiro a jovens que estão na educação de jovens e adultos, e que vão ter algumas particularidades nessa sua relação com a escola. O que me motivou, em alguma medida, a desenvolver esse estudo é o olhar aos dados que nós temos no Brasil relacionados à escolarização e perceber que mesmo depois da Constituição de 1988, que consolidou a educação como direito público subjetivo, e de um conjunto de políticas públicas para a educação que passou a ser desenvolvido, que enfatizou fortemente o acesso à escola, mas que nós encontramos ainda dificuldades bastante gigantescas, como já foram discutidas aqui, em relação à permanência desses alunos na escola e, em uma grande medida, também da qualidade da educação que esses estudantes recebem. Bom, se nós olhamos alguns dados, eu trouxe apenas dois, bastante pontuais, é que nós temos um índice significativo de crianças de 6 anos que ingressam na escola, mas conforme os anos vão passando, essas crianças saem da escola ou começam a passar por um processo de descontinuidade das suas trajetórias escolares, que são idas e vindas desses, que eu já vou chamar de jovens e adolescentes, desse espaço que é a escola. Então, nesse contexto, atrelada à minha trajetória profissional, que tem sido de professora de sociologia, em algum momento da educação de jovens e adultos e agora do ensino médio, técnico e tecnológico, me fez pensar nesse primeiro momento como professora da EJA, a partir da minha experiência vivida, o quanto era presente o número de jovens nessa modalidade, que até bem pouco tempo seria traduzida muito mais como um ensino de adultos, e se nós olharmos especialmente para a alfabetização de jovens e adultos, nós vamos encontrar ainda um número mais significativo de adultos e idosos. E nesse espaço do ensino médio, que foram os recortes que eu fiz, há uma presença bastante significativa de jovens no interior da educação de jovens e adultos. E aí eu comecei a me perguntar, então, em relação ao que envolvia esse processo da presença desses jovens na escola e as suas trajetórias escolares, como é que elas se comportavam também nessa lógica. E então eu passei a desenvolver esse estudo neste recorte de jovens estudantes da educação de jovens e adultos, que são jovens que, em grande medida, saíram da escola em um primeiro momento, em grande parte das vezes já na sua adolescência e juventude, porque não conseguiu se enquadrar naquele espaço denominado escola. Muito pela questão que nós já vimos aqui também das culturas juvenis, que não são expressas, então eles não se sentiam identificados naquele espaço, pelas questões associadas ao trabalho também, e por uma série de questões que mais adiante eu vou retomar um pouco, e que vão para esse espaço da educação de jovens e adultos, e lá também eles não necessariamente encontram o seu lugar, em muitos casos, porque a educação de jovens e adultos ainda não sabe lidar bem com essa presença desses jovens. E muitas vezes nós vamos identificar, inclusive no espaço das salas de aula, um conflito de gerações entre esse ser jovem e o ser adulto que vão compartilhar desse mesmo espaço e muitas vezes vão dividir esse espaço desse modo conflituoso. Bom, em uma outra direção, eu comecei a pensar também na questão de o que levaria esses jovens a retornarem à escola depois de já ter passado por um conjunto de reprovações e do processo de abandono escolar também.
E aí, fazendo algumas leituras na sociologia, acabei me deparando com uma situação teórica e de algum modo também empírica relacionada à análise de redes sociais. E a minha leitura passou a ser bastante vinculada a essa perspectiva de entender, então, que influências essas redes de relações sociais que os jovens, ao longo das suas trajetórias de vida, vão participando, poderiam exercer sobre as trajetórias desses jovens, de modo a fazer com que eles voltassem à escola. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje é um pouco essa perspectiva associada a essa influência das redes sociais e que redes sociais foram essas identificadas nas trajetórias dos jovens estudados, que de algum modo exerceram influência na trajetória desses jovens e permitiram que eles reconduzissem a sua trajetória escolar, conseguindo superar de algum modo aquelas questões que lhes tiraram da escola e retornassem nesse momento, então, à educação de jovens e adultos. A pesquisa que foi desenvolvida foi com os estudantes do ensino médio das redes de Porto Alegre, a rede privada, estadual e federal. Embora a educação de jovens e adultos tenha uma forte presença no município de Porto Alegre, o município não tem turmas de ensino médio, apenas de ensino fundamental. Então, por isso que não aparece aqui. Isso pode soar um pouco estranho para quem eventualmente conheça a história de Porto Alegre em relação a EJA. Num primeiro momento, eu fiz uma pesquisa quantitativa, um pouco para conhecer o perfil desses estudantes do ensino médio de Porto Alegre. Uma pesquisa que atingiu 10% dos estudantes dessas diferentes redes de ensino que eu mencionei, buscando traçar, então, quais eram os atributos relacionados a eles. E depois a parte mais densa, e que eu vou desenvolver mais aqui nessa apresentação de hoje, se refere a uma etapa qualitativa desenvolvida com 15 estudantes jovens do ensino médio também da rede de Porto Alegre, buscando explorar as suas trajetórias de vida e identificar essas redes sociais que, na minha hipótese, teriam exercido influência no seu processo de escolarização. Esses jovens foram selecionados em 4 escolas diferentes, que eram do ensino diurno, noturno, escolas privadas, estadual e federal, então buscando atingir um pouco essa diversidade. E então o que eu vou relatar agora um pouco tem a ver com esses 2 momentos da pesquisa. O levantamento quantitativo realizado no município permitiu identificar que, de fato, boa parte dos estudantes se enquadrava na faixa etária entre 18 e 29 anos, que é tradicionalmente considerada como jovem. Mas chama a atenção também um número de 8% desses estudantes que sequer tinham 18 anos e estavam cursando o ensino médio. Bom, a nossa legislação prevê que os alunos para ingressarem no ensino médio tenham 18 anos, mas mesmo assim a gente consegue identificar situações, identificar situações que fazem com que esses jovens consigam ingressar nessa modalidade mesmo não tendo idade. Por exemplo, casos de emancipação, casos relacionados à situação de trabalho. Então, são algumas dessas situações. Bom, existe uma variação bastante significativa entre como é que esses jovens se concebem e os seus desdobramentos. A gente não pode imaginar que nós vamos encontrar apenas um tipo de jovem, eles têm trajetórias muito plurais na EJA. Da mesma forma como eu encontrei jovens que moravam com os pais e dependiam dos pais, haviam jovens já com uma trajetória com a sua própria família constituída, com filhos, né, que mantinham as suas famílias, jovens trabalhadores, jovens que apenas estudavam, então jovens com projetos de vida já bastante claros e que esse retorno à educação em grande medida se deu em decorrência desses projetos de vida constituídos. Esses jovens que de algum modo não conseguiam ter as suas culturas e as suas inserções compreendidas também nesse espaço,
E também bastante conflitos com os estudantes de uma faixa etária maior. Porque, em muitos casos, eles eram considerados aquelas pessoas que bagunçavam na hora da aula, que não sabiam compreender aquele espaço que deveria ser um espaço sério de aprendizagem, né? Então, de algum modo, aquela situação que os tirou lá do ensino considerado regular, de novo vai se manifestar nesse novo espaço que é a EJA. Há um certo equilíbrio entre a presença de homens e mulheres, no que foi identificado na pesquisa. 69,4% eram solteiros e não tinham filhos. 14% desses estudantes não tinham uma renda individual, dependiam ainda, de algum modo, dos pais ou do companheiro, daquelas pessoas com quem eles moravam. 50,1% tinham uma renda individual de até 3 salários mínimos. 47% não possuíam um trabalho formal e 46,6% dos estudantes residiam com os pais ainda. Em relação às trajetórias escolares das famílias, foi possível encontrar 2 blocos em especial, um deles de mães e pais com ensino fundamental incompleto, que correspondeu a 36,89% dos estudantes em relação às mães e 26,4% em relação aos pais. E com o ensino médio incompleto também, 19,69% de mães e 23,04% de pais. Esses jovens eram, na sua maioria, brancos, embora exista a presença de afrodescendentes também nesse contexto. E muitos deles concluíram o ensino fundamental em escola regular pública. Alguns já tinham concluído o ensino fundamental em escolas de EJA públicas e 12% desses jovens já haviam passado por escola privada de educação de jovens e adultos. Então, existe uma presença desses jovens com trajetórias em escolas privadas. Muitos, que 51,58%, já tinham inclusive iniciado o ensino fundamental, o ensino médio, em escolas e por algum motivo abandonaram e estavam naquele momento retomando o seu processo de escolarização já na educação de jovens e adultos. Em relação à descontinuidade escolar, que é uma característica bastante marcante em relação aos alunos da EJA, foi possível identificar que 65,10% reprovaram durante o ensino fundamental, e muitos desses, mais de uma vez, inclusive, reprovaram, e 74,5% interromperam os estudos em algum momento. Alguns alunos eles seguiram a EJA sem necessariamente deixar os estudos, mas a grande maioria interromperam em algum momento. Em relação ao distanciamento dos jovens da escola, é possível identificar essa questão na própria relação deste jovem com o espaço escolar, nessa imagem dos estudantes inadaptados, de algum modo, não compreendidos, e que não encontram nesse espaço da escola o seu lugar, e em decorrência dessa dificuldade de estabelecer vínculos com esse espaço escolar, interrompem os seus estudos. Um dos jovens, inclusive, relatou que um dos fatores que o levou a deixar a escola em algum momento, além de outros, mas esse eu acho importante destacar justamente para ver essa questão da influência do olhar da escola em relação aos alunos, é que ele matriculou-se no curso e começou a assistir às aulas na turma errada, numa série adiante. E ele achava tudo muito difícil e não conversou com ninguém percebeu a presença dele na série errada e ele abandonou os estudos. Então é uma situação que é absurda num contexto como esse, a gente vê que não consegue ocorrer um diálogo mínimo na relação dos alunos com os professores ou da escola de uma forma geral, para se perceber que ele estava num espaço adequado. E ele relata que no ano seguinte ele resolveu retomar os estudos e de novo quase aconteceu a mesma coisa. Então foi porque ele teve coragem de falar com o professor, a gente precisa ter coragem de falar com o professor para que ele conseguisse se desvencilhar dessa situação. As questões relacionadas ao mundo do trabalho, elas serão importantes tanto para deixar a escola quanto para o ingresso na escola. A questão das relações familiares também aparece de um modo importante e as relações pessoais. Eu vou adiantar um pouquinho, que eu já estou estourando o tempo.
O retorno à escola, eu vou explorar um pouco mais aqui em seguida nas redes sociais, e a questão dos motivos para a escolha da EJA. Esses motivos aparecem em praticamente todos os estudos que tratam dessa questão, que se dá por ser um curso rápido, os horários são mais adequados, porque a maior parte da EJA é noturna, e uma certa proximidade de idade em relação à dos colegas. Isso, embora eles tenham apontado, é possível identificar na pesquisa que não é uma questão assim tão tranquila em decorrência dessas diferenças. Bom, analisando então a trajetória daqueles 15 jovens, eu identifiquei 4 tipos de redes. Em relação aos filhos, algumas jovens relataram isso em decorrência do nascimento desses filhos. A intenção de dar uma vida melhor a eles fez com que elas retornassem à escola. Os avós aparecem como apoio. Os companheiros também, de uma maneira bastante clara, como suporte, que fica em casa com os filhos para que a mulher possa ir à escola e frequentar as aulas. Em relação às redes institucionais, apareceu de forma muito clara a igreja, sobretudo igrejas evangélicas, em que os estudantes ou jovens, tendo essa relação, passam a constituir projetos de vida, e esses projetos de vida incluem a escola. O trabalho aparece de modo significativo também, de algumas formas, por exemplo, na questão dos chefes incentivarem, em alguns casos, a necessidade de aumento da escolarização para conseguir se manter no emprego, para conseguir um emprego melhor também de alguma forma. Então, os vínculos estabelecidos aqui no local de trabalho, eles são essencialmente com os colegas de trabalho que possuem uma trajetória escolar maior, e com os chefes que, de algum modo bastante claro, incentivam esses jovens, mesmo que seja para que eles consigam se manter no emprego. E a escola também aparece numa outra ponta, da mesma forma como ela é capaz de fazer com que os alunos se afastem dela. Num outro sentido, ela vai aparecer de uma forma bastante clara, fazendo com que os alunos lá se mantenham, pelos vínculos muito próximos que são estabelecidos com alguns professores, com os quais eles desenvolvem relações quase de amizade, pelas informações que muitas vezes esses professores passam, indicando onde há escola de ensino médio, por exemplo, para que eles possam prosseguir os estudos, ajudando em relação à matrícula, a possibilidade de continuidade dos estudos. E também é um caráter afetivo bastante claro que eles vão apontar nessa relação, e que eles apontam não ter encontrado em outros espaços escolares em que eles estiveram ao longo da vida até então. As redes orientadas por laços de amizade vão se dar com as relações de amizade, em muitos casos por constrangimento, em que os jovens se deparavam com amigos que tinham uma rotina escolar bastante forte nas suas vidas, e se sentiam constrangidos por não conseguirem compartilhar dos mesmos espaços, dos mesmos assuntos, e isso de algum modo fez com que eles retomassem os estudos. E também, em algumas situações, desses jovens passarem a circular espaços em que há muitas das pessoas com quem eles interagem que têm uma escolaridade maior, e esses vínculos vão fazendo com que haja esse interesse de retornar pela escola. E um último tipo de rede se refere à questão de vínculos aí localizados em diferentes espaços, que foram ajudando esses jovens a constituir projetos de vida que envolviam a escolarização. Tem a questão de um jovem que trata bastante da questão de voltar a estudar, porque no local de trabalho circulavam algumas pessoas que não eram amigas, eram apenas pessoas que frequentavam lá, e que em alguns momentos diziam para ele, por exemplo, era uma borracharia, diziam que ele não deveria passar a vida inteira sujo de pneus, portanto ele deveria procurar uma outra coisa, e para fazer. E essas análises passaram a fazer com que ele encontrasse na escolarização um modo de superar esses seus interesses. Bom, eu vou encerrando já a minha apresentação, embora tenha faltado uma série de coisas ainda, porque o tempo já esgotou. Aqui se refere a um conjunto de recursos que circulam em cada uma dessas redes. Vários deles eu já mencionei, tá? Por exemplo, a questão dos familiares, o exemplo, o incentivo, a cobrança, o suporte em casa, são recursos que vão circulando entre o jovem e esse vínculo nessa rede que é constituída. E esses recursos é o que vai fazer com que
se constitua uma rede que permita a esses jovens retomarem o seu processo de escolarização, dado a esses recursos que são desenvolvidos. Existem também influências que podem ser forte ou fraca, dependendo do tipo de rede. Eu vou citar só um exemplo para encerrar a apresentação. Por exemplo, nas redes familiares, quando esse vínculo se deu com os filhos e com os pais, a influência da rede foi bastante forte. Já com os primos e os tios, essa influência era mais fraca, dada algumas questões, por exemplo, que o governo Werther aponta, relacionadas à proximidade com os vínculos, ao tempo passado com esses vínculos, que vão exercendo algum tipo de influência. E isso vai se dar, então, em todas essas redes, exercendo esse tipo de influência que pode ser forte ou fraca, a partir de um laço que é forte ou fraco. Concluindo, então, essas trajetórias escolares, elas são bastante plurais e foi possível perceber que, conforme a inserção desses jovens se dá em um maior número de redes, essas redes vão influenciando a continuidade dos estudos e através do fato de exercerem pressões em diferentes esferas da vida, e essas pressões conduzem aos jovens para que eles se mantenham no espaço escolar a partir ou criem a vontade desses jovens de retomarem os estudos, no caso daqueles que tinham abandonado já os estudos. Obrigada.